Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar Impactos da zearalenona na reprodução suína. Eu sou a Verônica Lopes, gerente de marketing para a suinocultura na América Latina da DSM Firmenich, e eu queria dizer que é um prazer recebê-los aqui hoje falar sobre esse tema que é tão relevante para a nossa atividade e também dividir um pouco com vocês sobre as inovações e as tecnologias que a gente tem para enfrentar esse desafio. Antes da gente começar, eu queria deixar um recado, que ao longo do webinar vocês podem fazer as perguntas de vocês, enviando o texto no box abaixo e clicando no botão enviar que fica ao lado. E para a gente dar início, então, ao nosso evento, eu queria convidar Augusto Reg, nosso gerente de gestão de risco de micotoxinas para a América Latina da DSM Firmenich. O Augusto é médico veterinário e mestre pela URGS. Ele tem especialização em administração rural pela UFLA e também tem MBA em Gestão Empresarial e Desenvolvimento Humano pela FGV. O Augusto tem mais de 22 anos de experiência na agroindústria como supervisor, sanitarista, gerente técnico comercial e gerente de marketing em suínos. Augusto, seja bem-vindo. Obrigado, Verônica. Então, nós vamos falar hoje um pouco a respeito dos impactos da zearalenona na reprodução suína. Quando nós falamos do que termina sendo a justificativa para fazer o investimento num aditivo antimicotoxinas por parte dos suinocultores que têm a produção em ciclo completo ou considerando o ativo biológico mais importante, que são as matrizes, longe, a preocupação maior são os problemas reprodutivos, né? Então, não é consumo, não são problemas respiratórios, não são problemas de pele. Basicamente, os problemas reprodutivos são aqueles que geram o maior impacto e é a maior dor do suinocultor que motiva ele a buscar algo para aplacar o problema, né? E quando nós falamos das micotoxinas que podem provocar isso, embora existam várias, a mais relevante do ponto de vista de impacto é, longe, a zearalenona, né? Então, a zearalenona termina sendo a mais relevante. E por que que isso acontece? Quando nós olhamos a estrutura química, bioquímica da zearalenona, ela guarda uma semelhança estrutural muito grande com um hormônio sexual feminino presente nos mamíferos e aves, o 17-beta-estradiol. Então, o organismo dos animais se confunde na presença da zearalenona, acreditando que está com o 17-beta-estradiol, né? E aí essa é a justificativa do impacto da zearalenona, né? Ela termina provocando uma ruptura do equilíbrio endócrino nos animais, né? Então, existe uma ligação da zearalenona nos receptores do estrógeno, e essa ligação, ela termina fazendo com que haja o encadeamento em momentos que não seriam os momentos adequados de reações, é, é, gerando esse desequilíbrio hormonal nos animais, e aí a ruptura da homeostase reprodutiva. E quando falamos especificamente dos suínos, né, os suínos são longe a espécie que tem a maior sensibilidade às micotoxinas, e para a zearalenona não é diferente, né? Quando nós pensamos, por exemplo, do impacto dessa micotoxina no útero e ovários, ela consegue fazer prejuízos de uma maneira relevante, né? Quando nós falamos nos oócitos, vejam o que que acontece. Existe uma diminuição na velocidade de desenvolvimento dos oócitos, e essa diminuição ela faz com que a implantação desses oócitos ocorra de uma maneira pobre, e isso termina acarretando potencialmente leitegadas menores. Então, a presença de zearalenona em determinados níveis na dieta dos suínos, né, das fêmeas, das leitoas ou porcas, pode acarretar leitegadas menores, fruto desse impacto na clivagem dos oócitos, levando a uma menor implantação e leitegadas menores, né? E aqui, esse slide, ele é muito bonito para explicar, mas é feia a consequência, né? Ele mostra o que que acontece num útero, num corno uterino, do lado direito, quando a gente não tem estresse e quando a gente tem estresse, entendendo o estresse, a disponibilidade de espaço
para o leitão se desenvolver. Quando a gente não tem a presença da zearalenona, olhando em cima à direita, aquelas bolinhas amarelas, são folículos ovarianos. Quando nós não temos o estresse, existe uma sincronia da liberação dos óvulos, né? Então, os folículos, eles vão, num período bem próximo entre si, eles vão liberar os óvulos, vai haver a fecundação e os leitões vão ter um tempo equivalente para se estabelecerem nos espaços disponíveis do corno uterino. Isso vai fazer com que eles tenham igualdade de condição e leitegadas, portanto, uniformes, né? Então, o peso ao nascimento dessas leitegadas, fruto de uma liberação sincronizada de óvulos, vai ser interessante. Esse é o mundo ideal. Quando a gente está sob a presença da zearalenona, esse fenômeno não acontece. Agora, vamos olhar um corno uterino do lado esquerdo, né? Então, a gente tem aqueles folículos que têm tamanhos diferentes. O que significa os tamanhos diferentes? Vai haver uma assincronia dos momentos de ovulação daqueles folículos. Então, eu vou ter momentos distintos de fecundação, momentos distintos de implantação dos leitões nos cornos uterinos e leitões em distintos estágios de desenvolvimento, então, naquele corno uterino. Então, isso termina gerando leitegadas heterogêneas, né? Leitegadas desuniformes, né? Então, tudo isso fruto de níveis de zearalenona acima do limite crítico desejado, né? E existe um outro problema relacionado à presença da zearalenona, que é o seguinte: a natureza ela é muito sábia em fazer com que a fêmea suína não entre em cio durante a lactação. Durante a lactação, existe um hormônio chamado LH que ele precisa, no momento pós-parto, estar num patamar baixo, né? Quando ele está em patamar baixo, isso é fruto, por exemplo, do reflexo da mamada do leitão. Esse patamar baixo, ele faz com que a fêmea não entre em cio, né? Quando a gente tem a presença e isso faz com que os outros hormônios, eles sofram uma queda da concentração no momento do parto, né? Então, a progesterona e o estrógeno, eles têm uma queda no momento do parto. Se a gente tiver a presença da zearalenona, eu vou ter um fenômeno em que não cai esses hormônios, a concentração sérica deles não cai, e isso pode bagunçar os fenômenos associados ao parto, né? Então, o nascimento dos leitões pode ficar comprometido pelo fato de que a concentração de zearalenona alta não permita que esse bloqueio que o LH exerceria sobre os hormônios, fazendo a queda deles, acontecesse. Então, é muito importante nós evitarmos que essa influência da zearalenona aconteça. E aí é muito sabido que a zearalenona atrapalha no desenvolvimento dos órgãos reprodutores, né? E quando a gente tem níveis altos de zearalenona, a gente termina apresentando processos inflamatórios no útero, né? Então, esse slide aqui mostra a presença de células inflamatórias numa das camadas do útero e também a presença de células sanguíneas, né? Na lâmina própria do útero, né, mostrando uma agressão que a micotoxina termina acarretando no órgão, né? E da mesma forma, no ovário, a gente tem sangramento na membrana folicular, presença de células inflamatórias e até um pouco de necrose de células nos ovários, na medida que existe exposição dos ovários à zearalenona, né? Então, é interessante que exposições a zearalenona, né? Vamos lembrar que a fêmea suína, ela nasce com uma, assim como todas as fêmeas dos mamíferos, ela nasce com uma cota de folículos que vai ser para a sua vida reprodutiva inteira. Se nós tivermos uma exposição prolongada de zearalenona para esses animais, essa cota de folículos, ela pode ficar parcialmente comprometida, diminuindo o potencial
produtivo e reprodutivo desses animais. Por isso é importante nós mitigarmos o impacto da zearalenona, né? Então, outro aspecto bem conhecido é o impacto na vulva, né? E uma coisa relativamente nova é o impacto no aparelho mamário, né? Então, vou mostrar algumas curiosidades muito importantes. Quando nós falamos de vulva, existem trabalhos bem clássicos que mostram uma relação direta entre a concentração da zearalenona na dieta e o tamanho da vulva, né? Então, o que que acontece? Quanto maior a concentração de zearalenona na dieta, maior é o entumecimento da vulva, o seu volume, né? Então, embora isso não tenha uma repercussão direta na produtividade, é um indicador visual do impacto, né, e do nível de contaminação das dietas ao que o animal termina sendo submetido. Agora, esse trabalho aqui, ele tem um aspecto muito interessante, que é o seguinte: é, ele mostra um prejuízo real da zearalenona sob o tecido mamário. Então, mostrando que níveis como, por exemplo, nesse caso específico, foi algo em torno de 250 partes por bilhão de zearalenona em leitoas, foi capaz de gerar danos no aparelho mamário, que está sendo mostrado na micrografia do lado direito, onde tem as bolinhas com números 1 e 2, em que no número 1 a gente tem células desintegradas, na célula mioepitelial, que faz o reflexo da ejeção do leite, e na bolinha número 2 já existem células mortas, né, e células de descamação. Então vamos lembrar o seguinte, né, a fêmea suína moderna é hiperprolífica, a gente tem uma luta para conseguir fêmeas com mais pares de tetos, e qualquer dano ao aparelho mamário é super relevante para nós conseguirmos ter leitões com viabilidade ao desmame, né? Então, nós precisamos proteger contra a zearalenona para mitigar esse tipo de dano potencial ao aparelho mamário. E aqui também é uma situação nova, né? Nós tínhamos muito paradigma que zearalenona estaria basicamente implicada em danos no aparelho reprodutivo. Já existem trabalhos mais recentes mostrando que, seja ela isolada ou ela associada com outras micotoxinas, ela também é capaz de provocar problemas em outros órgãos, como, por exemplo, no intestino, né? Então, seja na microbiota ou até na estrutura histológica do órgão, né? Então, vamos começar falando do impacto da zearalenona no trato gastrointestinal das fêmeas gestantes. Vejam que esses trabalhos aqui mostram que a exposição de zearalenona em níveis elevados pode provocar a diminuição da população de bactérias relevantes, como, por exemplo, lactobacillus e bifidobactérias, né? Então, esse tipo de bactérias são bactérias que normalmente a gente gosta que existam em abundância no trato digestório dos animais, pela natureza das substâncias que elas produzem e o espaço que elas ocupam naquele local, né? E um outro aspecto interessante é que a zearalenona é capaz de gerar dano estrutural local, diminuindo a altura de vilos e toda a consequência associada à função primordial intestinal com a diminuição dos vilos, né? O que isso acarreta, né? E um outro aspecto interessante é que na dobradinha ou isolado, existem danos que podem acontecer na expressão das junções firmes. Se a gente lembrar das junções firmes, né, as junções firmes são estruturas que são responsabilidade de proteínas que existem nos enterócitos, aquelas proteínas que fazem a ligação entre as células do intestino que dão aquela natureza de barreira, né, do meio externo, que é a luz do intestino, para o meio interno, que seria a circulação. Na presença de micotoxinas, como, por exemplo, o zearalenona e deoxinivalenol, existe uma diminuição da expressão dessas proteínas e um afrouxamento das junções firmes. Mas existe uma coisa mais interessante que esse trabalho aqui especificamente demonstrou, é que não só a dobradinha, que já é bem conhecido que deoxinivalenol faz isso, e agora associado com zearalenona piora,
Mas esse trabalho aqui já revelou em vivo que só a zearalenona também foi capaz de provocar essa sintomatologia de afrouxamento das junções firmes, sem ter a coparticipação do deoxinivalenol, ou seja, ela sozinha foi capaz de provocar o problema, né? E agora falando um pouquinho do efeito das micotoxinas, né, na microbiota intestinal. É, Esse trabalho mostrou o impacto do controle negativo, deoxinivalenol, zearalenona e a associação delas, é, submetendo a administração de alimento contendo essas micotoxinas por 21 dias, avaliando a presença de bacilos, lactobacilos e bifidobactério e Escherichia coli na digesta secal, e também 2 semanas depois, né? E olha só que interessante o que terminou acontecendo. Essas micotoxinas, elas modulam a microbiota intestinal, elas aumentaram, né? Em associação, elas aumentaram a, a proporção de Escherichia coli, elas diminuíram a concentração de lactobacilos e diminuíram a concentração de bifidobactéria. Por outro lado, quando a gente olha 2 semanas depois, seja a deoxinivalenol ou a zearalenona, ou as duas juntas, mesmo 2 semanas depois da exposição, nós continuamos tendo níveis baixos, tanto de lactobacilos e níveis altos de Escherichia coli, ou seja, esse aspecto da modulação ou da ruptura do equilíbrio dos agentes presentes no intestino se perpetuou pelo menos por 15 dias depois da exposição à dieta contendo essas micotoxinas, né? E aí é importante, né, cada local, cada empresa, cooperativa ou agroindústria termina utilizando um nível de referência para considerar o que é risco baixo, médio e alto para micotoxinas, especificamente para zearalenona, nós considerando as categorias, né, leitoa, matrizes e cachaço, risco baixo abaixo de 50 ppb, médio entre 50 e 100 e alto acima de 100. Para leitões de creche abaixo de 50, consideramos baixo, médio entre 50 e 250 e alto acima de 250. Cevados nós não levamos em consideração, isso termina sendo uma característica mais para outras micotoxinas. E agora um pouco de consideração relacionando a ocorrência dessas micotoxinas no nosso meio, né? Então, a DSM Firmenich faz uma publicação a cada quarter da prevalência das 6 principais micotoxinas em nível global. Nós publicamos no começo do ano o compilado do ano inteiro anterior. Então, esse material que eu vou falar agora se refere ao que ocorreu no ano de 2024. Então, especificamente para o nosso continente América do Sul, a prevalência para a zearalenona, considerando os níveis de risco que nós adotamos, foi considerado médio. Então, zearalenona, o risco foi considerado para o nosso continente médio. Por que que foi considerado médio, né? Então, quando nós olhamos, por exemplo, para a zearalenona, para os grãos de milho, uma amostragem super importante, aí, algo em torno de 2.600 avaliações feitas, mais ou menos metade dessas amostras tiveram aí como média 60 ppb de positividade. E quando nós olhamos o alimento pronto, a ração, mais ou menos 700 amostras, mais ou menos 3 em cada 4 delas estavam positivas para zearalenona, né, e com uma média de 60 ppb, né? Então, o continente latino-americano bastante prevalente em termos de zearalenona, né? Então, agora vamos para uma visão um pouco mais para o continente brasileiro, né? Então, considerando o exercício de 2024, especificamente o milho,
nós tivemos aí 22% de prevalência nas amostras, com 8% acima do limite crítico, com uma média de 100 ppbs no milho brasileiro. Já a soja, com 38% de positividade para a zearalenona, com 15% acima do limite crítico, com uma média de 93 partes por bilhão. E o farelo de trigo, com 48% de prevalência, 26% acima do limite crítico, com 100 ppbs aproximadamente de média, né? Então, é uma micotoxina que tem uma prevalência que nós merecemos dar bastante atenção, principalmente por conta do risco inerente ao ativo biológico mais caro que existe na suinocultura, que são as porcas leitões e os cachaços, né? Tá. Frente, então, aos danos que essa micotoxina acarreta, né? Frente ao fato de ela estar presente no nosso meio, o que nós podemos fazer para mitigar o seu impacto, né? Que ações nós podemos adotar para mitigar o impacto? Vários estudiosos avaliaram os distintos mecanismos para a mitigação do impacto e que são essas bibliografias que estão do lado esquerdo desse slide, e especificamente a zearalenona é uma micotoxina que tem uma eficácia de absorção, que é um dos mecanismos mais antigos e o primeiro que foi descoberto para mitigar o impacto de micotoxinas. Ela é média a baixa a sua eficácia em absorção, né? Então, se nós estivéssemos falando de outras micotoxinas, como, por exemplo, a aflatoxina, estaríamos muito confortáveis em utilizar o mecanismo de absorção. Porém, quando nós falamos do que está em vermelho nesse triângulo aí, são micotoxinas que têm muita dificuldade de utilizarmos o mecanismo de absorção, por características das micotoxinas, né? A absorção demanda que as micotoxinas tenham carga elétrica, que elas tenham um tamanho pequeno, e essas características não estão presentes na zearalenona, né? É uma molécula grande e é uma molécula que tem uma carga elétrica fraca, né? Então, os adsorventes não têm muita facilidade de fazer seu trabalho. E aí, o que nós podemos fazer para tentar mitigar? Então, a Biomin e a DSM Firmenich, em contínuo desenvolvimento e pesquisa, buscaram alternativas e desenvolveram um método chamado biotransformação. O que é essa tal de biotransformação? É a utilização de bactérias, leveduras ou enzimas purificadas para converter essas micotoxinas em moléculas que não tenham mais efeito tóxico de uma maneira seletiva e que essa reação ocorra de uma forma irreversível, né? E esses metabólitos, eles não sejam mais tóxicos para os animais, e nem para o meio ambiente, né? E, especificamente para a zearalenona, foi criada uma enzima nova, e essa é a grande novidade que a DSM-Firmenich traz, que é essa enzima, Zenzyme, né? É uma enzima que tem uma velocidade de reação com a zearalenona tremenda, né? Ela tem a capacidade, de uma maneira seletiva e irreversível, de hidrolisar a zearalenona, né? Então, o Zenzyme é a grande novidade que está chegando para o mercado, presente nesses dois novos produtos que nós vamos compartilhar daqui a pouco com vocês, tá? Então, ela é a primeira enzima purificada do mercado, né? Uma enzima patenteada que tem essa característica, né? Ela chega no substrato zearalenona e biotransforma a zearalenona. E o legal dessa enzima é que a gente tinha um outro componente na linha antiga do Micofix, que já fazia esse trabalho de biotransformar. Essa enzima faz esse trabalho mais que 1000 vezes mais rápido. Então, assim, é uma coisa espetacular a velocidade de entrega do benefício em relação à geração anterior, né? Nós já tínhamos como uma referência positiva do componente anterior, conseguindo fazer a desativação da zearalenona. Agora esse aqui faz mais que 1000 vezes mais rápido.
né? Ele já começa na cavidade oral, na boca do suíno, na presença da saliva, fazer o trabalho de desativação, né? E só para vocês terem uma ideia, quando a gente tem 1 quilo de Micofix plus 5.Z, que é um dos dois produtos, ou 1 quilo do Micofix ZX, já estou dando spoiler do nome dos dois produtos, tá? Os dois têm a mesma quantidade dessa enzima, a gente consegue, in vitro, fazer a biotransformação de 10.000 ppb de zeralenona, né? Então, é uma enzima que em 2 minutos faz esse trabalho, né? Então, é um negócio absurdamente efetivo, tá? E o nome do metabólito que essa enzima gera, seja no animal ou no meio onde ela está inserida, havendo o substrato zeralenona, se chama H-zen ou H-zeia ou zeralenona hidrolisada, tá? E, e aqui a gente mostra que essa reação é irreversível. Quando nós olhamos para o lado direito do slide, o que, que é isso? São curvas de uma prova chamada é, HPLC, né? Ou melhor, perdão, cromatografia líquida. Nós começamos fazendo a avaliação e quando nós agregamos os reagentes, que seria a parte onde está escrito pré-start, nós não temos nada de H-zen, porque não houve ainda a reação de hidrólise por parte da enzima. Então, a gente tem zeralenona e não tem H-zen. Depois de ter agregado o Micofix Plus 5.Z, onde existe enzyme, já começa a aparecer naquele retângulo verde o pico, que é a presença de H-zen, ou seja, já está mostrando que houve a degradação de zeralenona, que sumiu o pico de zeralenona e apareceu o pico de H-zen. Depois, nós temos o 20 minutos, mostrando a permanência do pico de H-zen e a não ocorrência do pico de zen, e depois de 8 horas, permanece o pico de H-zen e a ausência do pico de zen, mostrando com isso que a reação é irreversível, né? Ao cabo de 8 horas, não existe a leitura por parte da cromatografia da presença de zeralenona e existe a presença de zeralenona hidrolisada ou H-zen ou H-zeia. E, e aqui nós temos a prova de que o H-zen ou H-zeia é um metabólito que não é estrogênico. O que que acontece? Existe uma linhagem celular que é extremamente sensível a substâncias estrogênicas, tá? Que é essa linhagem chamada MCF7. O que que é essa linhagem celular? É uma linhagem de tumor de células humana, de tumor mamário celular humano. Então, qualquer presença de estrógeno faria com que houvesse uma grande reprodução dessas células em meio de cultivo celular. Então, essa prova se agregou a presença de zeralenona, se colocou a enzima e se avaliou por um índice relativo a presença se houvesse a presença de zeralenona, haveria uma proliferação dessas células. Então, como a enzima presente no produto degradou toda a zeralenona, não sobrou zeralenona para ver o estímulo da reprodução dessas células, que é o que aparece no índice de proliferação celular, né? Então, como a gente consegue constatar nesse gráfico que está aparecendo aí, né? Então, uma prova cabal que não as substâncias não são estrogênicos. E outro, esses gráficos aqui, eles mostram que os enzymes, né, a enzima, ela é altamente específica ao substrato zeralenona, né? Então, existe uma substância estrogênica que não é da família da zeralenona, que é o cumestrol, né?
ele tem uma natureza estrogênica, embora não seja da família da zearalenona, né? Então, foi colocado num meio o comestrol e se avaliou a atividade junto com a agregação de enzyme para entender se haveria a degradação do comestrol, né? E se percebeu que os níveis de comestrol com a agregação de enzyme não mudaram. Por quê? Porque como os enzymes não têm afinidade por outras substâncias que não sejam zearalenona, não vai haver mudança dos patamares, né? Dessa forma, se comprova que não existe especificidade para comestrol, mas existe sim especificidade basicamente para a zearalenona da enzima. E aqui um outro aspecto muito interessante, essa prova ela mimetiza, para nós comprovarmos essa argumentação da eficiência da enzima já acontecendo na saliva, né? Então, imaginem uma dieta que tenha 150 ppb de zearalenona, né? Se incubou com 5 unidades de enzyme por quilo de ração, simulando aí uma espécie de saliva, né? E aí houve aí em 10 minutos esse comportamento de degradação, né? Então, mostrando essa situação da biotransformação na cavidade oral dos animais, né? Então, quando a gente fala de enzyme, ela tem essa característica de entregar a vantagem de proteção para problemas reprodutivos, né? E aí, quando a gente fala em problemas reprodutivos, é menos retorno, aborto, impacto negativo das leitegadas pequenas, aquele leitão que nasce com menor viabilidade, né? Que é inerente ao pacote de sintomas da zearalenona, né? E nós falamos de uma enzima que teve todo um rigor científico para ser lançada e incorporada aos produtos, né? Então, para as diversas condições a que venha a ser empregado esse produto, né? E aí é uma solução nova, uma solução inovadora, estando aí na vanguarda do desenvolvimento. Então, né, eu terminei já dando spoiler, né, a família acabou crescendo, né, tem mais 2 novos integrantes ao belo portfólio que já existe, né, na família Micofix, tem mais 2 novos produtos super interessantes para nós ofertarmos para o mercado, né? Então, nós começamos falando de um produto super avançado aí, que é o Microfix Plus 5.Z, né? A tecnologia avançada contra a zearalenona, que tem uma proteção, e eu faço uma ênfase à palavra absoluta, né? Absoluta contra micotoxinas, né? Então, quando a gente fala absoluta, vocês vão entender daqui a pouco o porquê da ênfase, né? Então, o que ele tem, né? Obviamente ele tem Zenzyme, então isso é o grande destaque desse produto. Ele é um produto que é uma evolução natural do Micofix Plus 5.0, né? Então, com o diferencial de agregar o componente Zenzyme, né? Então, a gente já era muito feliz com a geração anterior, agora a gente agrega um componente que entrega a proteção para zearalenona com uma velocidade 1000 vezes maior, né? para esse para esse problema que é a zearalenona, né? E nós guardamos aquele espectro de proteção que o Plus 5.0 tinha agora no 5.Z também, né? Então, ele vai continuar protegendo para 200 micotoxinas, né? Então, nós estamos falando de um produto que protege super rápido para zearalenona e consegue proteger para 200 micotoxinas. Então, assim, ó, entre micotoxina clássica, mascarada e emergente, 200 micotoxinas, tá? Então, assim, Fundon, Zeia, Ocra, T2 e Ergo, zearalenona super rápido, 200 micotoxinas, o Plus 5.Z, né? E ele tem componentes que foram registrados na comunidade europeia, né? Então, dando uma chancela de alta qualidade, né, dos produtos, alta criticidade para conseguir ter esse registro, né? Não é qualquer lugar, não é qualquer produto para ter esse selo de qualidade, né? Então, ele tem um componente que provoca melhoria do ponto de vista de intestino, estômago
e sistema imune, né, que é o mix de bioproteção, e aí não é propaganda, é fato, né, a gente tem comprovação dos animais que estão em convalescência tendo uma velocidade de recuperação mais rápida pelo aspecto da presença desse componente, né, e essa velocidade de recuperação é um ponto super relevante pela importância dos animais da reprodução a que eles se destinam, né? E quando nós falamos de proteção, então, todas as 28 fumonizinas estão protegidos, todos os 200 tricotecenos, né? As duas ocratoxinas, todas as 6 aflatoxinas e os alcaloides de ergot, né? E aí, obviamente, a zearalenona e as formas mascaradas de zearalenona estão protegidas aí com o Micofix Plus 5.Z. Tá? Então, é um produto que tem um grande espectro, né? E o irmão do Plus 5.Z é o Microfix ZX, né? Então, e aqui eu dou ênfase, né, que esse é um produto que tem uma proteção específica contra a zearalenona, né? Então, vamos entender por que é específica, né? Então, ele é um produto que tem uma relação custo-benefício super interessante, né? Era uma grande demanda do mercado, nós temos um produto com uma relação custo-benefício, né? Então, esse produto ele tem a agregação dos enzimas na sua composição e diferente do anterior, ele tem um espectro de cobertura ligeiramente inferior, então, ao invés de 200 micotoxinas, ele vai proteger para 60 micotoxinas, né? Parece pouco, mas já são 60 micotoxinas, né? Então, isso confere uma economicidade maior na aquisição do produto, né? E ele garante, do ponto de vista reprodutivo, uma proteção super interessante, porque a concentração de enzima é absolutamente a mesma do produto 5.Z, né? Então, quando nós estamos frente a um desafio de zearalenona, os dois têm a mesma entrega em termos de concentração, né? Então, o 5.Z um pouco mais direcionado para multicontaminação e o ZX um pouco mais direcionado para monocontaminações, né? E aí a biotransformação é extremamente específica, porque o componente encarregado em biotransformar no ZX, perdão, é basicamente Zenzyme, né? E ele tem, por isso, um custo extremamente otimizado, é um produto extremamente competitivo, né? É um produto que o mercado, nós acreditamos que vai absorver de uma maneira muito interessante, né? E com isso nós acreditamos, até pelas entregas que Zenzyme tem feito, vai preservar a eficiência reprodutiva dos clientes para o atingimento dos indicadores de performance-chave tão relevantes nos sistemas de produção de suínos, né? Então, nós vamos conseguir ter a proteção dos animais com um componente super de ponta, com um investimento otimizado, né? Com isso, eu encerro a minha exposição e passo a palavra para a Verônica.